Então, boa noite a todos aqui presentes para a nossa quarta formação da Comunicação Escolápia. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui presentes, vocês também que vão acessar a nossa gravação posteriormente. Espero que vocês desfrutem muito dessa nossa noite de formação. Vamos iniciar com um momentinho breve de oração, colocando as nossas vidas nas mãos de Deus, um Deus que nos ama, nos cuida, nos acompanha. Lembrando de uma maneira muito especial também este mês de outubro, um mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Celebramos na semana passada essa grande festa para a Igreja do Brasil, pois então nos colocamos embaixo da proteção e do amparo da Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, a nossa formação de hoje tem como tema o Canva, para criações de conteúdos digitais e gráficos. E quem vai nos assessorar hoje vai ser o nosso amigo Guilherme, lá de BH. Guilherme Oliveira é bacharel e licenciado em História pela UFMG, especialista em comunicação na era digital pela Rede Século XXI, especialista em acompanhamento de adolescentes e jovens, também pela Rede Século XXI, pós-graduado em Ciência da Religião pela PUC Minas. Ele é também o nosso coordenador da comunicação, lá na Presença Escolápia de Belo Horizonte, um apaixonado aí pela comunicação, pela PASCOM, e a gente brinca aqui entre nós que ele é o rei do Canva, né? Principalmente nesse tempo de pandemia aí, pôde desenvolver muitas habilidades através dessa plataforma, que hoje ele vai falar um pouquinho com a gente. Então, passo a palavra para você, Gui. Obrigado, Eider. Boa noite a todos. É uma alegria poder contribuir um pouquinho com a continuidade desse itinerário formativo que a nossa Comunicação Escolápia tem proporcionado nesse ano, né? É uma oportunidade única para que a gente possa aprimorar cada vez mais essa nossa comunicação a serviço da evangelização também das nossas presenças escolápias, mas principalmente da nossa igreja como um todo, né? Como o Eider falava, eu sou Guilherme, estou aqui na Presença Escolápia de Belo Horizonte, dentre os tantos afazeres, né? Eu estou aí um pouquinho também com a equipe de comunicação da província e aqui coordenando um pouco os trabalhos de comunicação na Presença de Belo Horizonte. E eu costumo dizer que a minha experiência, sobretudo com o tema que nós vamos tratar hoje com o Canva, né? Ela é muito ligada a um ditado que a gente costuma dizer, né? Que a ocasião faz o ladrão. Mas eu traduzi esse ditado para que a pandemia faz o design, por assim dizer. Porque, como vocês puderam perceber, eu não sou nenhum especialista e também não tenho nenhuma formação na área de design e comunicação somente de uma forma mais como a maneira do que de alguma questão técnica, né, e de execução. Mas com o alvorecer da pandemia, né, se é que nós podemos dizer assim, nós fomos, eu creio que muitos de vocês também, né, foram obrigados a se virar nos 30 aí para dar conta das demandas de comunicação, né, da nossa igreja, dos nossos grupos, né, para que a gente pudesse continuar se conectando. Comigo não foi diferente. E foi assim que eu descobri o Canva, que é essa plataforma de design gráfico que tem à nossa disposição aí na internet, e a partir dela comecei a, como se diz, né, em mineirês, a futicar aí para a gente descobrir alguns elementos e, consequentemente, produzir conteúdo, né? E eu creio que muitos de vocês já tiveram essa experiência, eu pego, por exemplo, as minhas primeiras artes lá atrás e eu não me dou conta que era eu mesmo que produzia aquilo, se comparado ao que eu faço hoje. Mas tudo é uma questão de processo e de descoberta e de insistência e aprendizado. Não que a gente vai virar um expert em design, como eu também não sou, né, da noite para o dia. Mas com o tempo e, sobretudo, identificando as ferramentas e o que a gente tem à nossa disposição, a gente vai aprimorando, né, a nossa produção e, consequentemente, conseguindo comunicar melhor. Porque um bom design, uma boa construção de uma arte, de um post que seja, ele comunica bem, né? E assim a gente vai conseguindo levar adiante essa nossa missão na comunicação.
Mas para começar exatamente, pessoal, eu queria apresentar para vocês o que é exatamente o Canva. Eu não sei se algum de vocês já teve contato ou se já tem costume de mexer com ele. Eu queria só para me mensurar um pouquinho até por onde vai a minha fala, que vocês pudessem pôr aí no chat quem já tem costume de mexer no Canva, quem já viu alguma vez, coloque aí para nós. Eu já mexi, eu conheço, até para a gente conseguir ajudá-los um pouco melhor, tá bom? E eu sei que, por exemplo, a Evelyn está colocando aí, né? Muitas das nossas equipes de pastoral da comunicação têm usado o Canva como uma ferramenta muito precisa, né? Nós temos outros, né? Como o Photoshop, o Corel e assim sucessivamente, que são, na maior parte das vezes, pago, né? São programas que a gente tem que desembolsar algum valor. E o Canva, o primeiro diferencial dele é que ele nos tem à disposição como um recurso inicialmente gratuito. Ele tem, sim, um pacote pago, que nos traz mais elementos, eu vou falar disso depois, mas ele é, primeiramente, um programa, uma plataforma de design gratuita, né? Que possibilita a gente a criação de muitos conteúdos nesse sentido. Eu vou apresentar aqui para vocês, e vocês me falem se vão ver. Estão vendo? Sim, Guilherme. Sim. Beleza. Sim, Guilherme. Então, como eu falei com vocês, o Canva ele é uma plataforma de design gráfico que foi criada aí há mais ou menos uns 10 anos para ajudar um pouco com os conteúdos digitais, com a criação de materiais diversos. E ele tem como principal característica ser uma plataforma de acesso gratuito, mediante aí um simples cadastro. Você entra lá no site, só digitar em Google, né? canva.com.br, no nosso caso só o .com, né? E faz um cadastro com seu e-mail e tudo mais, e você consegue acessar normalmente a plataforma. E ela funciona, o Canva funciona como uma espécie de uma grande nuvem de armazenamento criativo. Eu acho que muitos de vocês conhecem, por exemplo, o Google Drive, né, que é uma nuvem, é um espaço de compartilhamento virtual muito conhecido, mas o Canva também tem elementos muito parecidos, em que você pode fazer a criação dos seus designs e ali mesmo armazenar. E ele não enche a memória, né, no seu celular ou no seu computador facilmente, porque ele é armazenado aí nesse espaço da nuvem, né? E dentre as tantas opções de criação que o Canva nos dá, ele funciona também como uma espécie de rede social de design, onde eu consigo, e tem opções, né, de compartilhar designers com outras pessoas que estão cadastradas na mesma rede, né? Estão cadastradas no Canva, como por exemplo, né? Eu tenho o meu login do Canva e o Eider também tem o dele. Eu consigo compartilhar uma arte que eu produzo pelo próprio Canva com o Eider, por meio do e-mail que a gente criou, do nosso e-mail de acesso à plataforma. E também criar equipes, isso é muito importante a gente destacar isso, porque é um caso que diz muito respeito à nossa realidade, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a minha equipe da PASCOM, lá da minha paróquia, eu consigo criar por meio dos e-mails que todos têm cadastrado na plataforma Canva, quando crio o seu login, eu consigo criar uma equipe, onde nós vamos todos juntos criando designers, criando postagens, né, conteúdos, e vamos compartilhando entre nós dentro da própria plataforma. Eu consigo organizar os meus posts e as minhas produções por pastas, né, por classificá-las também, tudo isso dentro da própria plataforma Canva, da forma como ela nos oferece. Depois a gente vai ver isso um pouco melhor, tá bem? E como eu falava, o Canva ele é dividido basicamente em 3 categorias que facilitam a nossa utilização e a criação de conteúdos. Os formatos mais comuns de utilização do Canva são conteúdo para redes sociais, que aí entra toda a parte que nós já conhecemos e muitos de nós temos o manuseio, né, que são posts para feed, vídeos, stories, enquetes personalizadas, templates, capas, etc. Peças gráficas, então ele nos dá a opção de criação de cartões, plotagem, folders, banners, estamparia, papel timbrado, dentre outros elementos que são possíveis e ideais para impressão, né? Peças gráficas. E materiais para escritório em geral, como apresentações, como a gente tem costume de fazer muitas das vezes no PowerPoint, o Canva nos dá essa opção, planejamentos, memorandos, infográficos, calendários, gráficos em geral.
ele permite a gente criar essa infinidade de conteúdos e muitos outros que a gente vai ver um pouquinho depois de uma forma muito rápida, mas só para a gente ter um panorama. E esse, por exemplo, né, esse vídeo que eu estou apresentando para vocês como uma espécie de uma apresentação em PowerPoint, foi criado no Canva. Ele dá a opção da gente criar PowerPoints e elementos nesse sentido, muito fáceis e acessíveis, com sugestões, inclusive, de design, de cores, de formatação. Isso a gente vai ver também que é um recurso muito interessante que o Canva nos dá, que ele dá sugestões de tipos de conteúdo, de designers, né, de opções, de cores, de elementos que a gente pode aproveitar aí também. E para que a gente possa passar rapidamente para o manuseio da plataforma, eu trouxe aí inicialmente, e ao longo da minha fala eu vou retomando outros elementos, como eu falava com vocês. Eu não sou nenhum especialista em design. Estou vendo que Priscila está aí conosco, Priscila me corrija se eu falar alguma asneira, viu? Mas, à medida que a gente vai mexendo e vai aprimorando também na criação dos nossos conteúdos, a gente vai descobrindo melhor formas de enriquecer a nossa experiência com design no Canva, né? E aí eu trouxe para vocês alguns elementos iniciais que permeiam toda a criação de conteúdos na plataforma Canva e que podem ajudar cada um de vocês na criação disso. A primeira delas é a gente ter, né? Eu coloquei aí, tenham sites que ofereçam conteúdos para os seus designers. Existe hoje, pessoal, vários sites que nos fornecem imagens das mais variadas formas, com boa qualidade, que a gente sabe que um grande desafio que nós temos quando a gente vai criar algum conteúdo, algum post ou algum elemento no Canva é achar uma imagem que tenha boa qualidade na internet, para que à medida que eu vou trabalhando nela, ela não vá perdendo essa qualidade. Então, existe hoje uma série de banco de dados de imagens que tem para nós uma boa, excelente qualidade que pode ser útil na hora de criar os nossos conteúdos. Inclusive, aí chama a atenção dos pasconeiros de plantão aí. Inclusive, para nós da Pascom, existem banco de dados de imagens específicos para conteúdos religiosos. Depois eu vou enviar um arquivo que o Eider vai encaminhar para vocês por e-mail, onde eu coloquei um link de várias plataformas que têm esses bancos de dados de imagens, das mais diversas, que podem ser muito úteis para a criação dos nossos posts, dos nossos conteúdos. Inclusive de imagens de conteúdo religioso, no nosso caso, de conteúdo católico, em que a gente vai poder ter aí à nossa disposição conteúdos com boa qualidade de imagem, que vão ser úteis para a criação dos nossos designs, né? Da mesma forma, a gente vai encontrar na internet também, que é muito útil para a nossa experiência com o Canva, né? Plataformas que nos oferecem fontes, né? Variadas fontes que eu posso baixar e incorporá-las no Canva. Eu vou explicar para vocês depois melhor. E assim como paletas de cores, um outro elemento também que eu fui descobrindo ao longo da minha experiência aí, né? De procurar coisas aí dentro do Canva e fora dele também, né? É que existe, sobretudo, plataformas também que nos ajudam a remover fundo de imagens. Vamos dar um exemplo. Eu quero criar um post lá da programação do padroeiro da minha comunidade, que é Nossa Senhora das Graças. Mas todas as imagens de Nossa Senhora das Graças que eu acho, só tem um monte de coisas no fundo, que atrapalham a minha criação do meu conteúdo. Eu consigo e tenho na internet à minha disposição, e eu vou passar esses links todos para vocês depois, são coisas que eu uso cotidianamente, em que eu consigo tirar todo o fundo e deixar somente uma imagem, deixar, por exemplo, somente a imagem de Nossa Senhora das Graças. A foto se transforma numa imagem sem fundo, somente com o elemento principal, e eu consigo subir isso para o Canva como uma imagem e consigo, consequentemente, criar um conteúdo somente com aquela imagem. Dentre outras coisas. Outro elemento que vai nos enriquecer dentro da experiência de criação de designs no Canva. Acompanhar conteúdos formativos nas redes sociais. Hoje existe uma infinidade de plataformas, de páginas na internet, nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, de canais que nos dão elementos e nos dão espécies de dicas e até mesmo cursos gratuitos de como manusear melhor o Canva. Eu tenho acompanhado muitas páginas, sobretudo no Instagram, em que vão por pequenos posts nos explicando elementos assim cruciais e que são muito úteis à nossa experiência de criação com o Canva.
Uma outra coisa que vai nos ajudar é evitar copiar conteúdos já existentes na internet, porque isso nos expõe a diversos riscos e também evita com que nós vamos explorar conteúdos novos dentro da plataforma. Se eu copiar algo que já existe, eu vou apenas copiar e modificar de acordo com aquilo que eu necessito. E vou, consequentemente, barrar vamos dizer assim, o meu florescer criativo. Eu não vou conseguir, possivelmente, pensar em novos conteúdos, experimentar novas formas, cores, fotos e assim sucessivamente, né? E um outro elemento que eu vou mostrar de uma forma bem prática para vocês depois é, dentro da plataforma, a gente criar um banco de elementos padrões que facilitem a criação de conteúdos para os nossos designers, para aquilo que a gente for produzir. O que eu chamo a atenção para isso? No nosso caso, enquanto, por exemplo, paróquia, né? Nós sempre temos aí, eu vejo nas postagens das nossas redes sociais, estou falando agora especificamente das nossas paróquias escolares. Nós vamos imaginar que eu tenho uma marca, ou que eu tenho uma loja, né? Ou que a nossa identidade visual, consequentemente, vai ser sempre, no nosso caso de paróquia, a logomarca da paróquia. E eu sempre vou utilizá-la nas nossas postagens, né? Eu sempre vou utilizá-la quando eu for criar algum post ou algum elemento para as redes sociais também. Então, o Canva dá a oportunidade para a gente ter isso sempre fixo lá, para a gente não ter que ficar procurando sempre fora ou carregando desde as nossas pastas isso. Eu posso deixar isso armazenado lá dentro do próprio Canva, uma vez que eu vou sempre utilizar como uma padronização da minha marca, seja a paróquia, seja a loja, seja o colégio, a obra que eu frequento, para que facilite o nosso processo de criação também. Pessoal, eu vou passar agora para a segunda parte, que é exatamente mostrar de uma forma bem prática como que a gente pode ter a nossas mãos esses recursos todos que o Canva oferece. Eu falo muito rápido, então se vocês quiserem interromper, perguntar, mandem aí no chat, ou podem interromper a minha fala também. Se tiverem alguma dúvida em alguma coisa que eu explicar também, por favor, me interrompam, porque às vezes a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outras pessoas. E a gente consegue, assim, aprender todos juntos também, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora como que o Canva ele nos apresenta e, a partir disso, dar 3 opções aqui para que a gente possa facilitar a criação dos nossos conteúdos, tá bem? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. É o seguinte, o Canva, quando a gente abre e cria o nosso login, ele aparece dessa forma para a gente, como a gente está vendo aí. E aí, explorando um pouquinho esses elementos aqui. Como eu falei com vocês, ele nos dá várias opções de conteúdos já pré-moldados, para que facilite a nossa criação, independente daquilo que eu vá produzir. Então, dentro daquelas categorias que eu apresentei para vocês, ele subdivide em coisas, uma vez que é uma rede social também, à medida que a gente vai utilizando, o algoritmo do próprio Canva vai facilitando essa nossa produção. Então, nessa primeira aba aqui, para você, ele vai trazer para nós os conteúdos que a gente mais utiliza para produzir. Então, para facilitar o nosso acesso. E aqui eu vou ter uma espécie de moldura em vários exemplos divididos nessas categorias. Apresentações, redes sociais, vídeo, impressão, marketing, escritório, tem outras opções também. Em que eu vou ter aqui como se fosse o esqueleto próprio daquela arte que eu vou criar. E a facilidade do Canva é que ele já nos traz, a depender daquilo que eu vá escolher para produzir, aquela arte no padrão e no tamanho adequado para aquela função. Exemplo, eu vou criar um post para o Instagram. Ele já vai automaticamente gerar o post naquele tamanho apropriado para ser postado no Instagram. E assim como outro e qualquer conteúdo que a gente possa criar também. Da mesma forma que ele nos dá a opção de criar conteúdos personalizados. Então, se eu clico aqui em cima, tamanho personalizado, a partir do conhecimento do tamanho da largura que eu quero, eu posso digitar aqui e eu, consequentemente, vou criar um conteúdo, uma folha de rosto personalizada ao tamanho que eu desejo. Vamos supor, eu quero criar um banner para colocar lá na porta da minha paróquia. Eu posso pedir a metragem do banner adequadamente e criar a partir da medição que aqui nos dá de largura e altura, e eu vou produzir de acordo com o tamanho que eu necessito para aquela ocasião.
Como eu falava com vocês, o Canva é como também uma espécie de rede social e funciona como uma grande nuvem de compartilhamento de designers gráficos. Então, dentre outras coisas, ele vai nos dar o banco de dados dos elementos que eu geralmente utilizo ou que eu produzo, ficam todos armazenados nessa página. O meu é lotado aqui, que eu crio todo dia. Possivelmente, quando se tem conteúdos que alguém compartilhou comigo, lembra que eu falava com vocês que o Canva também é uma espécie de rede social. Então, uma vez compartilhado comigo, ele fica nessa aba, compartilhado com você. Vamos supor que alguém criou o conteúdo lá da minha equipe da Pascom e compartilhou comigo, vai estar aqui nessa aba. Aqui tem alguns elementos em que eu possa criar logomarca, como eu estou mostrando aqui para vocês as logomarcas que eu já tenho criadas aqui, que eu trouxe do meu banco de dados do próprio computador e já tenho aqui prontas para eu utilizar, para que eu evite buscar isso toda vez que eu for criar uma imagem, né? Para a minha marca que seja, eu tenho que criar ou subir de novo essa imagem para o Canva. Ele já dá a opção de armazenar todas as logomarcas que eu utilizo dentro dessa opção aqui, kit de marca, né? Eu consigo, por exemplo, criar um planejamento de tarefas e, ao mesmo tempo, ele me resgata as tarefas criadas, né? As produções que eu criei ao longo dos meses por meio de um calendário. Como eu falei com vocês, ele permite também que eu crie uma equipe. Então, se eu tiver lá o grupo da minha Pascom, né, da minha paróquia, eu quero compartilhar, quero criar uma equipe nossa dentro do Canva, para que uma vez que a gente vá produzindo conteúdos, eu consiga compartilhar e todos consigam ver o que eu vou criando, eu consigo criar essas equipes. E também designers, né, por meio de pastas em que eu vou poder classificar e organizar melhor o que eu for criando também. Eu vou passar agora, pessoal, e vou trazer para vocês 3 exemplos de criação que a gente pode realizar com o Canva. E aí, se vocês tiverem dúvida, à medida que eu for compartilhando e for falando aqui com vocês podem me interromper também, que a gente vai sanando as dúvidas de vocês. Primeiramente, eu vou trazer um post padrão, como se a gente fosse criar alguma coisa para postar lá no nosso Instagram ou no Facebook, que seja da nossa paróquia ou da nossa obra, ou no próprio Instagram pessoal de cada pessoa, se eu quero, às vezes, melhorar, né, a visualização e o design da minha rede social. Eu posso muito bem criar conteúdos aí no Canva também. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para que a gente possa ir manuseando e explorando as ferramentas e a gente vai descobrindo isso aí juntos também, tá bom? Eu tenho aqui um post padrão, como se eu fosse postar no tamanho adequado para o Instagram, para o feed do Instagram. E dentro dessa plataforma de criação, que é quando abre aqui essa opção para criar o conteúdo, eu tenho alguns elementos chaves que vão me ajudar a criar e a fazer melhor os meus designs, né? Então, eu tenho aqui, ele aparece possivelmente em branco. Um recurso interessante do Canva, que está aqui nesta aba Templates, é que ele nos dá opções, e eu acho que isso aí todos nós já sabemos, opções de designers pré-prontos, em que eu posso mudar, às vezes, um elemento ou outro, algum dizer, as palavras ou a foto, alguma imagem, mas eu tenho, por exemplo, conteúdos já prontos, que me ajudam e facilitam na hora de criar conteúdos. Isso é uma grande facilidade que o Canva nos dá, porque tem uma infinidade de opções, de templates, né, de fundos, de elementos que a gente pode criar, e eu posso buscar por absolutamente tudo. Vamos supor que eu queira criar um post aí para o Natal. Tem diversas opções pré-prontas de posts de Natal para criar. E assim sucessivamente com outras opções também. Só que no nosso caso também, nós podemos criar, e o Canva nos dá essa opção de criar conteúdos do zero, sem nenhum elemento pré-pronto. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui a aba, eu vou pular essa aba elementos, que eu vou voltar nela depois, Uploads, que é tudo que eu tenho, que eu subi ou do meu computador ou que eu trouxe da internet. Sobretudo imagens, mas tem opção de vídeos e áudios também. Vamos supor que eu queira trazer uma foto do meu computador para colocar aqui no Canva, que eu vou usar ela com um design que eu vou criar. Então, é fazer upload, que ela automaticamente vai para esse banco de dados aqui também, tá bom?
E assim eu posso fazer com vídeos também, possivelmente vídeos que eu tenha no meu computador, ou na minha nuvem, né, ou qualquer outro lugar que eu tenha baixado da internet também que eu queira usar nos meus designs, eles ficam armazenados aqui, e áudios também. Isso vai facilitar na hora de manusear e de criar as nossas artes também, porque eles já ficam armazenados aqui. Uma vez que eu queira possivelmente voltar e utilizar depois de muito tempo algum elemento que eu já utilizei, ele vai estar guardadinho aí para vocês também. Textos é a opção que ele nos dá de criação a partir de texto, com muitas opções também pré-prontas, como a gente também já pôde ver alguma vez que a gente possivelmente mexeu no Canva. Mas ele também dá a opção que a gente possa criar os nossos próprios textos, com o tamanho e o formato que nós desejarmos criar. Essa separação de título, subtítulo e um texto pequeno é somente com relação ao tamanho, porque uma vez que eu insiro um título, ele já vai me dar a forma num tamanho adequado para título, num tamanho maior. E assim também com subtítulo e com opção de um texto menor, tá vendo? Ele já automaticamente já me dá opções num tamanho adequado para aquilo que eu queira destacar. Essa função serve somente para isso. E aí aqui tem algumas opções muito interessantes de designs já prontos, de letreiros, para que a gente possa adaptar e fazer conforme a nossa realidade. Às vezes, eu falo que essa é uma dificuldade minha, vamos supor, eu escolho aqui algum design de letra já pronta, mas ele vem cheio dessas caixas de letras diferentes. O que eu faço? Uma vez que eu seleciono, vai aparecer, por exemplo, a opção de eu desagrupar. É só clicar nesses 3 botãozinhos aí e tem aí a opção desagrupar. Vamos supor que eu queira utilizar somente esse letreiro maior, que está aí em negrito. Uma vez que eu coloquei desagrupado, ele já vai separar ele dos outros elementos. Então, eu posso apagar e utilizar somente esse design aqui, que já está pré-pronto, e aí escrever o que eu queira escrever também. E assim funciona com todos os designs que são pré-prontos também. Tá bom? E aí, com base nessas letras, ele também dá opções de combinações para que a gente possa criar melhor os nossos elementos aí. E eu quero chamar a atenção, isso aí, pessoal, é algo dentro da área do design que a gente tem que observar muito. Quando a gente for criar conteúdos para redes sociais, sobretudo, a gente prestar bastante atenção nas fontes e nos letreiros que a gente escolhe, porque eles vão determinar de uma forma muito precisa a comunicação que eu quero exercer com aquele público ou com aquele determinado tipo de conteúdo ou pessoa. Exemplo, eu quero criar um design de uma missa, e aí eu vou trazer para vocês um design muito prático com relação a isso. Se eu crio uma letra que é muito fina ou é muito apagada, eu não vou conseguir comunicar aquilo bem. A forma como eu disponho e a fonte das letras, ela diz tudo a partir daquilo que eu quero comunicar e aquilo que eu quero destacar no meu post. Então, muito cuidado na hora de criarmos a nossa postagem, por exemplo, nas fontes que nós escolhemos. Uma coisa, pessoal, é fonte bonita. E outra coisa é uma fonte que vai me dar a exatidão e a eficácia que eu quero transmitir com aquele post. A gente tem que fazer essa separação aí até para conseguir filtrar bem e escolher o que for mais adequado para aquela ocasião. Da mesma forma, eu tenho muito cuidado com a excessividade de elementos que eu coloco no meu design. Porque uma vez que eu coloco muitas coisas, a imagem fica poluída e ao invés de eu atrair as pessoas para ler ou para observar aquele conteúdo, eu vou automaticamente expulsar as pessoas. Eu não vou ler isso aqui que está muito cansativo, cheio de letras, cheio de dizeres, cheio de textos. Então, para que a nossa comunicação e as nossas letras e textos sejam muito objetivas nesse sentido. E aí eu trouxe para vocês um conteúdo aí para que a gente possa criar juntos uma espécie de postagem para uma rede social. Eu trouxe uma imagem aí, essa imagem eu trouxe daqueles sites que eu falei com vocês no início, que são sites específicos para conteúdo católico e que são com imagens de ótima qualidade. Esse eu peguei num site que se chama Catopic, que eu descobri o ano passado junto com o Eider, numa formação que nós participamos da PJ. E aí o palestrante falava desse site e ele realmente tem uma infinidade de opções para a gente explorar aí dentro do mundo católico, dentro do universo religioso, que vai nos ajudar com os nossos designs. Então, aqui, uma vez que eu seleciono a imagem, ela vai aparecer no formato padrão dela, no tamanho padrão dela. Se eu quero criar um conteúdo que abarque aí o tamanho que eu desejo,
eu vou esticar essa imagem, e eu acho que todos vocês, acho que já conhecem um pouco, então, como que faz esse esticar, né? É só mesmo a gente puxar e arrastar com o mouse. Outro detalhe importante que eu vou lembrando à medida que eu vou falando. O Canva está disponível também no celular, eu creio que muitos de vocês o tenham. Mas muitos conteúdos são de fácil e melhor manuseio no computador, no notebook, no que seja, né? Um desktop. Porque aí eu vou conseguir manusear de uma forma melhor. Apesar que a nova atualização do Canva, nesse ano de 2021, permite eu utilizar também de uma forma melhor os elementos e a criação de conteúdos no próprio celular, que às vezes eu não conseguiria há tempos atrás no celular, como eu conseguiria também no computador, tá bom? Então, aí eu trouxe a imagem, eu aumentei ela aí para que eu possa destacar, aí no caso, a imagem de Maria, e para que eu também tenha um espaço livre para inserir as informações que eu desejo. Muitos de vocês já se depararam com algumas imagens que têm aspecto gradiente, que é como se a imagem aparecesse ou sumisse ao decorrer do post em que ela se encontra. Eu vou explicar sobre isso depois, mas aí eu vou trazer uma opção para vocês aqui. Dentro da aba de opções que o Canva nos dá lá no canto esquerdo, eu tenho elementos, que são diversos elementos que podem enriquecer a criação dos nossos conteúdos. Depois eu vou explicar um pouquinho cada um deles. Eu digito lá, por exemplo, degradê, vai aparecer alguns elementos como se tivesse dentro dessa opção que eu falei, meio gradiente. Eu vou selecionar aqui, vou colocar dentro do quadrado como se eu estivesse fazendo com que ela ficasse também do formato da imagem. E aí eu coloco lá em cima, aparece também a cor em que esse elemento se encontra. Ele está em roxo. Se eu clicar dentro da aba cor, uma opção que o Canva me dá também é de trazer próximo, e ele identifica de uma forma muito rápida, as cores presentes na foto que eu coloquei na criação daquele design. Mas vamos supor que eu queira colocar uma outra cor, para que não fique esse roxo aí também. Nesse esfumaçado, nesse elemento que eu coloquei aí, eu vou aqui nessa aquarela, que tem todo o design que eu for criar, e ela me dá uma paleta de cores, em que eu vou fazendo uma espécie de teste para acrescentar aquela cor que eu desejo de uma forma melhor, tá bem? Eu vou colocar aqui um azul, para ver se fica um pouco melhor o design que eu vou criando. E aí percebam, pessoal, que fica como se eu tivesse trazido um elemento mais esfumaçado, uma parte mais gradiente aí desse meu elemento. E aí, a partir disso, com esse espaço em branco, eu vou conseguir inserir aqui as imagens que eu quero. Como eu falava com vocês, a escrita e a forma de eu posicionar os elementos do design, ele diz muito sobre a comunicação que eu quero exercer para aquela criação daquele conteúdo. Então, eu vou aqui criar um texto. Vamos supor que eu estou criando aqui uma arte para a novena, para a festa de Nossa Senhora das Graças. A gente vai escolher alguma letra que comunique bem. Letras um pouco mais quadradas e cheias trazem maior destaque e são ideais para que a gente possa criar conteúdos e artes para títulos. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa opção desta letra. Eu vou criar ela, vou selecionar ela aqui. Eu vou desagrupar, porque eu quero só essa letra maior. E aí eu consigo mexer nela e modificar da forma que eu quiser. Eu seleciono aí e digito o texto. Por exemplo, festa de Nossa Senhora. E eu consigo automaticamente ir inserindo e modificando. Uma vez que eu vou puxando e adequando o quadrado aqui, eu consigo também aumentar, diminuir, trocar a posição das letras, trocar a disposição do escrito também para que fique uma comunicação mais assertiva nesse sentido, tá bem? E aí eu trouxe para vocês uns elementos relacionados às letras que eu vou trazer aqui num design que eu vou produzir, olha só. Eu coloco aqui festa de, mas se eu quero destacar e criar uma forma que seja atrativa ao meu público, eu posso mesclar letras, eu posso colocar aí várias fontes, mas que comuniquem de uma forma mais precisa. Então, eu coloco aí uma fonte, festa de, em uma determinada formatação de letra,
e eu posso ir lá e criar uma outra letra. E selecionar dentro do banco de dados de criação de letras que o Canva me dá. Clicando nessa aba de procura, vocês vão ver isso tanto no celular quanto também no computador, que ele dá uma classificação de tipos de letras: manuscrito, corporativo, letreiro, títulos, parágrafos e assim sucessivamente. Mas os 3 principais são esses 3 primeiros: manuscrito, corporativo e letreiro. Eu vou lá em letras manuscritas, que são letras que realmente parecem como se a pessoa tivesse escrito à mão. Vou selecionar aqui uma letra para me escrever a outra parte do meu título. E aí que eu quero destacar de uma forma precisa. Então, eu vou selecionar e escrever aqui, por exemplo, Nossa Senhora. E aí, se eu quero dar um outro destaque, de uma outra forma, eu consigo acrescentar outro letreiro. Ou se eu quiser continuar com esse, sem misturar muitos elementos, eu também posso continuar escrevendo dentro dessa mesma caixa de texto. E aí eu consigo acrescentar. Uma vez que eu vario a formatação das letras, mesmo que aqui eu estou fazendo mais corrido, e aí a gente não consegue adequar exatamente, eu consigo chamar melhor a atenção do meu público. Se eu coloco coisas muito padronizadas ou muito iguais, na maneira como se escreve ou posiciona, a pessoa vai passar com o olho muito rapidamente por aquilo e eu automaticamente não vou conseguir atraí-la para que ela visualize bem e fixe bem aquele conteúdo que eu queira criar. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, outro elemento, o dia e a hora da festa. Vamos colocar aqui, por exemplo, 27 de novembro. E aí, como eu falava com vocês, a forma como eu posiciono e também o tamanho das fontes e dos elementos, eles dizem muito respeito à comunicação que eu quero fazer, tá bem? Eu coloquei um exemplo muito, muito simples e rápido para a gente ver sobre as possibilidades que nós temos dentro do Canva. E aí eu não sei se ao longo da minha fala vai surgindo dúvidas e também outros elementos que talvez a gente queira perguntar e trazer aí também para a nossa formação, tá bom? Tem espaço aí, vocês podem escrever, tirar dúvidas também. Vou partir para um outro modelo, vou apagar aqui tudo e vou começar outro do zero também. Eu vou lá em Uploads, dentro da minha aba de imagens que eu carreguei, trouxe da internet, por exemplo, e vou selecionar uma outra imagem. Vamos criar aqui uma imagem para uma celebração. E aí eu coloco a imagem no tamanho e na posição que eu quero destacar, porque uma vez que eu aumento uma imagem que não veio no formato do design que eu estou criando, ela vai possivelmente cortar alguns elementos. Mas dentro do Canva eu tenho a opção de mexer para um lado, para o outro, para cima e para baixo, aumentar e diminuir, para que ela fique adequada ao tamanho e à necessidade que eu quero, tá bem? E aí a importância de imagens com qualidade boa, porque uma vez que a qualidade da imagem está ruim, uma vez que eu aumento, ela fica mais ruim ainda. E aí eu não consigo ter o impacto que eu queria para a minha criação. Vou pegar aqui novamente um elemento degradê. Eu estou usando muito ele, que eu descobri há pouco tempo, então as minhas artes têm tudo degradê agora. A gente vai adaptando a essas modas também, à medida que a gente vai descobrindo esses elementos. Eu creio que todos nós temos aí um pouquinho disso também. E aí, uma vez que eu clico na cor, todas as vezes que eu carrego uma imagem, automaticamente ele vai classificar as cores presentes naquela imagem, que facilita muito, sem um outro elemento do design, a escolher as cores que eu quero para a minha comunicação ou para a criação daquela arte, daquele post. Por quê? Uma vez que eu crio artes e designs que são coerentes no que tange às cores, eu vou conseguir comunicar melhor também. Não adianta nada, por exemplo, esse exemplo que está aqui na tela de vocês, eu criar um conteúdo e tacar um pano roxo aí no fundo. Não vai ficar nada coerente com os elementos que estão dispostos na imagem. Mas aí, se eu mudo, vamos supor que eu coloque um fundo que tem mais dizer com os elementos que estão presentes na foto. Eu consigo também comunicar melhor. Aqui, pessoal, uma vez que você clica na imagem, automaticamente vai aparecer esse elemento aqui, olha. Essa rodinha, essas setinhas girando aqui.
que vai possibilitar a rotação da imagem dentro do quadrado, dentro da minha forma. Tá vendo que uma vez que eu mexo de um lado para o outro, ele vai me dando o grau de posicionamento dessa imagem e eu consigo rodar. Isso funciona muito para que a gente consiga posicionar melhor elementos, imagens que possivelmente eu quero, e assim funciona com todo e qualquer elemento que eu adiciono ou acrescento aqui no meu design, à medida que eu for criando. Ele sempre vai me dar essa opção de rotatividade, para que eu consiga também girar e colocar no lado e na posição que eu acho e creio que seja melhor também para aquele conteúdo, tá bem? Então, eu trouxe aqui novamente, porque com o degradê eu consigo destacar melhor as letras e também os outros elementos que eu vou acrescentando. Porque às vezes a imagem é muito clara e se eu não coloco algum elemento que me ajude no destaque dessas ferramentas e dessa comunicação, eu não vou conseguir comunicar bem e vai ficar uma comunicação muito poluída também dentro do design que eu queira criar. E aí vamos lá em textos. E aí eu vou selecionar uma fonte aqui qualquer, lembrando sempre, fontes mais quadradas e mais cheias são melhores para títulos, viu, pessoal? A não ser que eu mescle, como eu fiz no primeiro design que eu mostrei para vocês aí também, tá bom? Vamos pegar aqui aquela mesma que eu trouxe na primeira vez. E aí eu vou desagrupar aqui, porque eu quero só o título. Mas também eu estou livre para, na hora de colocar a caixa de texto, eu escolher a fonte que é melhor. Existem na internet indicativos de fontes que são adequadas para determinados conteúdos. Então, se a gente explorar isso bem, a gente consegue achar letras que são mais adequadas dentro das que dispõe o Canva para a criação do meu conteúdo. Vamos pôr aqui, por exemplo, missa dominical. E aí, na hora de selecionar as cores e a posição, eu tenho que ter claro também aquilo que eu quero comunicar. Então, vamos supor, eu quero colocar aqui amarelo. Vocês já viram que não dá para identificar bem e fica muito escondido. Marrom, a mesma coisa. Vamos voltar lá para uma cor mais escura. Na verdade, eu vou mudar o fundo aqui, para ficar um pouco mais nítido. E aí eu consigo criar e mudar o design para uma cor que chame a atenção daquilo que eu quero comunicar, que neste caso é a missa dominical. E aí também eu vou criando outros elementos para a minha comunicação, de maneira que eu copio, isso é uma ferramenta muito precisa do Canva. Se você quiser criar e aproveitar a mesma fonte, você clica em cima daquela fonte que você já criou, copia, eu estou copiando e colando aqui, Ctrl+C, Ctrl+V no computador, mas você pode clicar com o botão direito aí, ou no celular, simplesmente apertar em cima do texto, vai aparecer a opção duplicar ou copiar e colar. E aí você utiliza a mesma fonte que você utilizou para o primeiro letreiro que você criou. E aí eu coloquei, por exemplo, 19 horas, só que esse é um elemento que eu quero destacar de uma forma secundária. Então ele não vai ficar do mesmo tamanho que eu coloquei a missa dominical ali, possivelmente, tá bom? E aí eu copio e colo de novo e posso colocar outros elementos, como, por exemplo, igreja matriz. Vamos colocar assim, um exemplo. Estou trazendo aqui muito rápido e muito breve esses elementos, pessoal, porque também depois que a gente possa explorar melhor e dedicar nosso tempo aí a ver as ferramentas que o Canva nos dá, a gente vai conseguir também explorar melhor todas essas questões de letras, de formatação. Eu falo porque eu mesmo fico horas a fio. Eu sou uma pessoa muito crítica com design, então eu crio, recrio, baixo, começo de novo umas trocentas vezes antes de eu finalizar e me dar convencido, por assim dizer, né, com o meu design. Então, aí eu tenho, por exemplo, um outro exemplo de postagem que eu consigo comunicar bem. E aí eu vou acrescentando outros elementos que eu queira possivelmente destacar também. Lembrando sempre que uma boa comunicação, ela parte do princípio, menos é mais. Então, se eu acrescento muitos elementos, muitas imagens, muitos textos, muitas cores, eu vou estar tirando a comunicação efetiva que eu quero transmitir com aquele meu post. E, às vezes, pessoal, eu falo que a nossa comunicação enquanto igreja também, né, dentro da PASCOM, dentro das nossas obras escolares também, fora delas, a gente tende muito a criar conteúdos que a gente quer falar muitas coisas, mas no final das contas, pela disposição
e pelo tanto de elementos que eu coloco, eu acabo não falando nada. Então, muito cuidado na hora de criar design, porque a gente tem que partir sempre desse princípio. O menos é mais. Se eu colocar muitas coisas, eu vou estar tirando a atenção do meu público. Porque pelo que a gente percebe bem aí nos conteúdos digitais que a gente tem acesso, as comunicações são muito breves e claras, com elementos em destaque, com cores que talvez chamem a atenção, né? Porque se, por exemplo, nesse design, se eu colocar uma cor aqui mais apagada, por exemplo, algo como isso aqui, eu não vou estar transmitindo nada, porque a atenção vai estar voltada para quê? Para as imagens aqui, e a missa dominical está passando despercebida. Mas se eu coloco uma cor que chame a atenção, na hora que eu bater o olho, eu vou saber qual é a comunicação que aquela postagem, que aquele conteúdo quer transmitir também. Tá bom? E aí a gente vai explorando outros elementos aqui do Canva. Dentro desta aba elementos, o Canva nos dá várias opções de acréscimos às publicações ou o conteúdo que eu queira criar, que são divididos de diversas formas, como, por exemplo, linhas e formas em que eu tenho aqui cores, em que eu tenho elementos como quadrados, redondos e de outras tantas formas à minha disposição. Todos os conteúdos no Canva que tem essa cor meio acinzentada são conteúdos em que eu posso modificar a coloração. Todas as vezes que eu encontro conteúdos assim, são conteúdos que ele vem numa forma e eu posso usar e abusar da minha criatividade aí, criando ou mudando a cor da forma como eu quiser, tá bem? E aí nós temos, por exemplo, margens, opções de margens que eu posso colocar aí dentro do meu design para criar um conteúdo e tantas outras opções, né? Balões, etc. Isso dentro da opção linhas e formas. Dentro da opção elementos gráficos, é uma opção que tem também desenhos, esse gradiente que eu usei para mostrar para vocês, conteúdos animados, imagens diversas, né? Templates, por exemplo, de elementos como bonecos, coisas assim, eu consigo achar dentro dessa aba aqui mais específica, né? De elementos gráficos. Assim como fotos, vídeos, eu consigo criar gráficos, por exemplo, dentro do próprio Canva, e na opção gráficos, eu selecionando, ele me dá a opção de criar do zero o gráfico que eu quero. Vamos supor que eu quero criar um gráfico lá de apresentação de uma estatística de dizimistas na minha paróquia. Eu consigo, a partir dos dados, inserir aí o conteúdo que eu quiser apresentar. E ele vai modificando conforme o conteúdo que eu vou inserindo e modificando aí também na criação desse conteúdo. Tá bem? E por fim, nessa parte de elementos, eu quero mostrar para vocês essas opções aqui. Quadros e grades. No Canva, toda vez que um elemento tiver esse fundo como se fosse uma paisagem, é algo que eu posso criar para inserir uma imagem, de uma forma que ela fique no formato em que se apresenta esse quadro. Exemplo, eu selecionei aqui esse elemento num formato redondo, que tem esse fundo aqui. Aí eu vou lá em Uploads, nas imagens que eu tenho, e seleciono essa imagem. Eu arrasto essa imagem para cima desse elemento redondo, ela vai ficar no formato redondo. E assim sucessivamente com outras tantas formas que a gente tem à nossa disposição também, como, por exemplo, quadrado, formas mais abstratas, né? Como uma folha rasgada. Vamos supor que eu quero criar aí um conteúdo como se fosse a tela de um computador. Então, eu tenho um elemento lá parecido com o computador dentro do Canva, que eu vou ampliar da forma como eu quero. E uma vez que eu pego a foto e coloco ela em cima desse conteúdo verde, ela vai ficar no formato daquele quadrado, daquela delimitação que essa formatação me dá. Tá bem? E da mesma forma com grades. Vamos supor que eu queira fazer uma espécie de álbum de fotos, uma espécie de recorte aí de várias fotos. Essa opção quadros, ele me dá elementos já prontos e com a formatação já definida no tamanho e no formato, para que eu possa criar aí um conteúdo como se fosse uma montagem de fotos, algum outro elemento que eu queira destacar nesse sentido. Essa opção é ideal quando eu quero, sobretudo, montar conteúdos que tenham várias fotos ou várias imagens juntos, tomando cuidado sempre para não poluir a imagem. Então, eu seleciono, automaticamente ele já vai para o formato
padrão daquela imagem, daquele conteúdo, tá bem? E aí eu consigo inserir as imagens aí, por exemplo, só para vocês verem como é, ó. Uma vez que eu vou selecionando e vou colocando, ele vai ficando dentro do quadrado, do tamanho que aquele quadrado se encontra. E aí eu consigo fazer um recorte aí de diversas imagens também, tá bom? Eu vou passar agora para uma outra opção, para a gente possa explorar dentro das opções que o Canva me dá, que é também dentro da área de elementos gráficos, a possibilidade que o Canva me dá de criar conteúdos para impressão. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de explorar isso dentro do Canva. E aí funciona da seguinte forma. Dentro da aba lá das opções pré-moldadas que o Canva dá, você pode pegar lá a opção tamanho A4. Vamos supor que eu quero criar um folheto ou um livreto lá para a Pastoral X na minha paróquia. Eu vou criar da seguinte forma. Eu tenho aqui o elemento no formato A4, e aí o Canva me dá a opção de, por exemplo, criar um design do zero, ou como eu falava lá inicialmente, criar um design de acordo com um template, né? Um fundo já pré-definido. Vamos pegar aqui só para a gente ter como exemplo. Vamos supor que eu queira, vamos pôr aqui, Covid. Aí eu quero criar um manual de retorno às atividades paroquiais, uma cartilha. Eu pego lá um template e vou mudando os elementos. E como eu transformo isso num arquivo de várias páginas? Aqui embaixo tem essa opção, adicionar páginas. E aí, uma vez que eu adiciono, ele vai criar uma outra página com cores parecidas com o primeiro, para que eu tenha uma coerência na criação do meu conteúdo. É ideal para a gente criar arquivos, como cartilhas, livretos, livros, né? E outras opções que eu queira compartilhar. É muito interessante essa opção, pessoal, para que a gente possa criar conteúdos que sejam mais atrativos. E fujam possivelmente de coisas como, por exemplo, a gente costumeiramente usa, né? O Word ou o próprio PowerPoint, que talvez nos dão uma visão um pouco menos, com menos elementos que o Canva, por exemplo, possa nos oferecer aí na criação desses conteúdos gráficos, de impressão e de maior quantidade de páginas também. Tá bom? Eu trouxe aí um elemento só para vocês terem uma noção básica, e aí eu vou mostrar para vocês depois um que eu criei com base nisso, que foi uma cartilha dentro do próprio Canva. As opções e a formatação desses elementos são as mesmas. E aí eu quero explicar para vocês aqui, que eu não expliquei anteriormente, nos elementos que aparecem nesta barra aqui, junto do Canva. Que são, primeiramente, a opção das cores, que eu já expliquei para vocês. Se eu quiser transformar esse meu conteúdo numa espécie de animação ou vídeo, é só eu clicar nele, nessa opção na barra superior aqui, animar, que ele vai automaticamente nessas opções, percebem? Vai me dando algumas formas de conteúdo de aparição que eu posso transformar como um videozinho rápido para postar aí nas minhas redes sociais ou para ter isso à disposição das pessoas. Eu vou mostrar isso de uma forma mais precisa na minha última parte, em que eu vou falar um pouquinho sobre criação de vídeo, que é um outro elemento que o Canva traz para a gente também, tá bom? Então, essa formatação aqui é ideal para que eu possa criar conteúdos. E aí eu tenho dentro dessa aba superior outros tantos elementos, como o tamanho das letras, a cor da própria letra, uma vez que eu seleciono ela, né? Se é negrito, se é itálico, a formatação do texto, se é alinhado à esquerda, à direita, justificado. Se eu quero colocar, por exemplo, alguma pontuação, algum parágrafo ou destaque. Um elemento também muito interessante é que se as letras, no caso específico das letras, estiverem muito separadas, eu consigo diminuir e aumentar, nessa opção aqui, o espaçamento entre as linhas e entre as próprias letras do conteúdo. Percebe que uma vez que eu mexo, as letras vão aumentando, ou separando, ou ficando mais juntas. E aí também com efeitos. Essa outra opção que dá opção de efeitos, que eu posso colocar como se fosse sombra, uma coisa mais fluida, ou algum elemento de destaque que eu queira destacar dentro daquilo que eu falava inicialmente, aquilo que eu quero comunicar. Tá bem? E aí, por fim, eu já vou finalizando, quero mostrar para vocês uma outra ferramenta que tem o Canva,
que é a criação de vídeos. Eu posso criar vídeos para as minhas redes sociais e também para os conteúdos que eu queira criar aí, independente da utilização. E aí esse é o último ponto que eu vou mostrar para vocês de uma forma prática. E aí eu abro espaço para que se a gente tiver perguntas ou dúvidas, ou também acréscimos, como eu vi aí que no chat vocês fizeram, eu possa também trazer aí para contribuir com a nossa formação. Então, por último, eu vou mostrar para vocês como se cria aí vídeos. Eu tenho a opção lá daqueles modelos pré-definidos ou pré-sugeridos pelo Canva, a opção de vídeos. Estou usando aqui como exemplo, eu quero criar possivelmente um vídeo para pôr lá nos stories da minha rede social, da minha paróquia, da minha obra ou na minha própria rede social. Ele dá essa opção de criação de vídeos, sem tempo determinado e com o máximo de elementos que eu queira. Lembrando que, assim como qualquer outro conteúdo, à medida que eu vou enchendo de informações, ele vai ficando mais pesado. E, às vezes, no celular, sobretudo, se a gente cria um conteúdo que é muito pesado, no Canva, quando a gente baixa, ele perde um pouco a qualidade, dependendo do formato que eu vou baixar esse arquivo, e possivelmente eu consiga colocar na rede de uma forma adequada. Se eu não baixar isso de uma forma bem nítida, eu não vou conseguir comunicar, como eu falava com vocês, de uma forma mais precisa. Assim como os outros elementos, na parte de vídeos também tem modelos pré-moldados, em que eu posso utilizar deles para criar conteúdos. E aí eu vou trazer para vocês, por exemplo, eu vou pegar aqui um conteúdo já mais ou menos pré-pronto, dentro disso que eu mostrei para vocês já. Vou voltar lá no post de Nossa Senhora, por exemplo. Eu vou criar o conteúdo aqui de Maria, vamos supor. E eu quero acrescentar aqui alguma tarde ou somente um dizer, com algum nome, com alguma coisa assim. Vou pegar aqui alguma coisa que eu já tenho pré-pronto. E aí eu consigo criar de uma forma que eu consiga pegar aí dos elementos que eu já tenho no meu banco de dados. Tá bom? E aí eu consigo também, junto com o vídeo, como eu mostrei no exemplo anterior, eu consigo possivelmente criar animações para que esse vídeo surja ou desapareça de uma maneira que seja atrativa também. Tá bom? Vou pegar aqui só, copiei e colei para mostrar para vocês um exemplo aqui. Eu peguei a logomarca lá da minha paróquia. Eu já tenho isso pré-pronto dentro da parte de designs lá. E eu mudo a cor, vamos colocar aqui um azul que destaca mais. Eu estou criando de uma forma muito, muito rápida, só para vocês verem como funciona. Não se atentem ao design e à beleza do conteúdo, não, tá bom? E aí eu posso criar, dentro da parte de animação, os elementos que eu quero fazer surgir, ou aparecer, ou desaparecer, para que isso fique mais nítido também e comunique de uma forma mais efetiva dentro do meu vídeo. E assim como eu posso criar vídeos a partir de imagens, eu posso criar vídeos, ou posso, por exemplo, criar um conteúdo com vários vídeos ou várias imagens a partir do banco de dados que eu tenho. Esta aba aqui de baixo, ela permite criar várias outras, para que eu consiga fazer algo que seja continuado e que consiga passar de uma cena para outra. É ideal para apresentações, vídeos mais prolongados que eu queira fazer para postar, ou para divulgar algum tipo de conteúdo. Eu vou criando mais abas e, à medida que vai se criando abas, vai aumentando o tempo do vídeo também. Isso vai aparecendo para a gente aqui embaixo, tá bom? Um outro elemento que eu vi que alguém comentou aí no chat, e que tem um diferencial dentro do Canva, eu acho que vários de vocês já conhecem, o Canva tem a versão gratuita, que é o que a gente tem mais acesso. Mas também tem a versão Premium, que dá a opção de muitos outros elementos. Essa versão que eu estou usando aqui é a versão Premium, que em outro momento, se ela for a gratuita, pode ser que várias dessas coisas que talvez eu tenha explorado aqui não sejam acessíveis, uma vez que é um conteúdo gratuito. Mas ainda assim, sendo gratuito, o Canva me dá uma infinidade de opções. Ele diferencia o que é gratuito e o que é pago por aquela coroazinha que eu acho que vários de vocês já viram, né? E também, uma vez que eu seleciono uma imagem que é paga, ela vai aparecer dentro da arte ou da postagem que eu vou criando como uma marca d'água. Então, uma vez que eu vou baixar, a hora que eu for baixar, ele vai cobrar o valor daquela imagem premium que eu usei. Que sendo uma conta premium, eu não
não vou ser cobrado por aquilo. Vale a pena, viu, pessoal, eu assinar, no caso do Canva, a opção Premium. Sobretudo porque é muito barato, a opção Premium hoje está saindo em torno de uma assinatura anual por volta de R$250, e eu consigo, na assinatura Premium, compartilhar com até 5 pessoas. É ideal para que a gente, por exemplo, no nosso caso de equipes de PASCOM, né, nas nossas paróquias, tem uma equipe de PASCOM aí, o nosso pároco assina para a gente o Canva Premium. E aí eu consigo utilizar dentro dos próprios membros da PASCOM esses elementos que estão à nossa disposição aí de uma maneira premium também, tá bom? Esses são alguns dos elementos que eu trouxe para vocês das ferramentas que o Canva nos disponibiliza, dentre tantas outras que possivelmente vocês possam conhecer. Depois eu vou mandar para vocês um arquivo com alguns conteúdos que é interessante a gente fixar dentro daquilo que eu apresentei, eu possivelmente não tenha me recordado de apresentar, e também os links desses sites que eu comentei com vocês, dos sites de imagens, dos sites com as fontes de letras, dos sites ideais para remover arquivos, e aí um diferencial. O Canva Premium dá a opção de você remover o fundo da imagem dentro do próprio Canva, com apenas um clique, coisa que no Canva gratuito a gente não consegue fazer. E aí no Canva gratuito a gente tem a opção de explorar esses outros sites também, tá bom? Eu espero que tenha ajudado um pouco vocês. Eu confesso que foi um desafio também trazer algo mais prático, porque eu vou criando e vou produzindo até mesmo sem ver, então reproduzir isso também para outras pessoas é um desafio, mas eu espero que eu tenha trago para vocês também alguns elementos mais importantes dentro da ferramenta Canva, que está aí à nossa disposição para criar elementos e para criar conteúdos aí para as nossas redes sociais e afins, tá bom? Não sei se tem perguntas, dúvidas ou acréscimos que possivelmente a gente queira fazer, pessoal. Esse é o momento. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu tenho a imagem aqui no meu celular também. Esse aplicativo que você mostrou aí pra gente, muitos anos que tem esse aplicativo. Eu gostei, estou usando na minha igreja católica, que é Santo Antônio, daqui de Anápolis. Ótimo. É interessante a gente perceber um elemento bacana, né? Um diferencial que o Canva traz aí para nós é a acessibilidade muito fácil que ele nos dá. Então, eu posso acessar pelo próprio celular a criação desse conteúdo ou pelo computador. E aí, uma vez que eu crio, como ele também funciona como uma espécie de nuvem, né? De conteúdo e uma espécie de rede social, ele fica armazenado lá, né? E tem nos ajudado muito, como o nosso colega Helder falou aí, na criação dos conteúdos para as nossas redes sociais, para a nossa rotina aí paroquial, nas nossas comunidades e obras também, tá bom? Não sei se tem alguma outra pergunta, algum outro elemento que a gente queira trazer aí, dentro disso que eu coloquei, outra coisa que talvez eu não tenha acrescentado, algum elemento, alguma dúvida ou pergunta. A Evan, como eu uso as marcas d'água. O que acontece, Evan? As marcas d'água, elas geralmente, ela vem somente quando as imagens são do pacote premium. O que acontece? Dentro da própria imagem, uma vez que eu seleciono uma imagem que é premium, que é paga, ela vem com uma espécie de marca d'água. E aí, uma vez que eu não pago, né, não tem a versão premium, eu consigo até usar aquela imagem, mas ela vai ser baixada com aquela marca d'água do Canva. Assim, eu utilizo marca d'água dentro da própria plataforma do Canva também, no caso dele. Mas se eu quero criar uma marca d'água para mim, vamos supor que eu quero fazer uma espécie aí de um papel timbrado dentro da própria plataforma. É somente eu fazer um detalhe muito simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Eu vou pegar aqui um design em branco para mostrar para vocês como que possivelmente eu posso criar uma marca d'água. Porque há uma opção de clarear a imagem. Uma vez que eu clarei a imagem, eu vou estar criando uma marca d'água, porque ela vai ficar um pouco mais clara. Tá bem? Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Compartilhei de novo para vocês um arquivo. E eu vou, por exemplo, vamos criar aqui uma marca d'água de uma logomarca que eu tenho aqui. Dentro da minha
aba aqui de criação dentro das opções que eu tenho aqui de logomarca. Vou pegar aqui a própria logomarca, estou pegando aqui a do Colégio São Miguel. Uma vez que eu estou dentro da imagem, eu clico em cima da imagem, tem esta opção aqui que aparece tanto dentro do conteúdo do Canva para o computador quanto para o celular. Esses quadradinhos, esses quadriculados aqui parecendo um xadrez. Escrito transparência, que ele vai deixar mais nítida ou mais clara a minha imagem. Uma vez que eu arrasto, percebe que a imagem some? E aparece e desaparece. Para mim criar uma marca d'água, é simplesmente eu apagar um pouco, ou melhor, eu deixar ela um pouco mais transparente. Uma vez que eu deixo mais transparente, ela vai ficar como um fundo, como uma marca d'água para mim. Isso funciona tanto com logomarca, quanto para qualquer tipo de imagem que eu coloque no Canva. Por exemplo, vou trazer aqui uma imagem mais cheia, né? Essa imagem, por exemplo, vamos supor que eu queira destacar lá no fundo uma imagem só. Não quero que ela apareça nitidamente. Vou colocar aqui essa imagem do coração de Jesus. Uma vez que eu seleciono a imagem, aparece sempre essa opção transparência. Eu vou diminuindo ela, ó, percebe que a imagem vai ficando branca? E aí eu fico às vezes, só com a silhueta dela no fundo, olha. É ideal para a gente criar elementos que possivelmente a gente queira colocar como fundo do nosso conteúdo e que facilite a nossa comunicação também. É a maneira como dentro do Canva nós temos a opção também de criar marca d'água. É só mesmo a gente colocar aí o elemento que eu quero que seja a marca d'água e ir naquela opção transparente e ir diminuindo lá a intensidade da cor. Tá bom? Não sei se tem mais perguntas ou sugestões aí, acréscimos, ou se eu fui nítido, claro, ou se eu falei muita asneira também, pessoal. Eu espero que tenha ajudado um pouco vocês a explorar um pouco aí. E aí eu volto na minha fala anterior. Vale muito a pena a gente assinar o pacote Premium do Canva, sobretudo pela infinidade de elementos que ele nos disponibiliza. E não tem limite, né? Tanto de conteúdos quanto de formatações para o meu design. Que possivelmente no pacote gratuito eu vou ter também, tá bom? E como eu falava com vocês, sempre nítido e muito prestando atenção nesses elementos que são próprios do design, para facilitar a comunicação que eu quero realizar com aquela minha arte, com aquele meu post ou aquele elemento que eu vou criar no Canva. Muito cuidado com a disposição do conteúdo na publicação, com o tamanho das coisas, com as cores, com o destaque que eu dou a uma informação ou outra. Isso faz toda a diferença na comunicação que eu quero passar, que eu quero transmitir para o meu público. Outro detalhe importante, que aí não diz respeito também somente ao Canva, é algo para a gente aprimorar nos nossos designs aí também. Eu sempre tomar cuidado na identificação própria da minha marca, eu sempre colocar ela de uma forma que eu fidelizo o meu público. Como é isso, Guilherme? Vamos supor que eu coloque na minha postagem a logomarca da minha paróquia. Um dia eu coloco a logomarca no canto superior. Outro dia eu coloco a logomarca no canto inferior. Outro dia eu coloco a logomarca no meio. Outro dia eu coloco a logomarca no canto esquerdo. Se eu for dançando, se eu for mudando muito esses elementos que são fixos na minha postagem, eu possivelmente não vou fidelizar e não vou padronizar aquelas postagens. E aquele conteúdo que eu quero criar para trazer uma identidade para a minha marca. Seja uma paróquia, seja uma obra, seja uma loja, o que seja. Eu vejo que as nossas obras, muitas delas exploram muito isso de uma forma muito precisa. E tem esse cuidado de sempre colocar esses elementos de identificação da nossa marca numa mesma posição e com um destaque sempre muito igual, para que crie também uma coerência no conteúdo que eu vou criando dentro da minha página, tá bom? Se eu vou dançando aí com os elementos que são identificadores da minha marca, eu não vou conseguir fidelizar o meu público e trazer a nitidez que eu quero para aquela comunicação que eu estou fazendo nas minhas redes sociais também, tá bom? Não sei se dessa parte deu para entender bem, mas eu acho que é muito, muito importante que a gente explore bem esses elementos que fidelizem e, ao mesmo tempo, tragam uma comunicação mais assertiva para as nossas criações dentro do Canva, tá bom? E eu acho que por aí vamos encerrando. Tem uma pergunta do Jefferson aqui, Gui, não sei se você viu, que ele pediu para mostrar como tirar o fundo da imagem. Mostro agora.
é um elemento, Jefferson, que o Canva Premium fornece. Que o Canva gratuito não tem, mas eu posso mostrar também o site, como eu falava com vocês, que a gente consiga fazer isso, tá bom? Só um minutinho que eu vou apresentar para vocês a guia aqui. Eu tenho aqui a imagem, vamos supor, vou pegar lá novamente, vou pegar uma outra imagem aqui para mostrar para vocês. Pegar essa imagem de Calazans. Não, ela tem um fundo branco, não vai dar para fazer nitidamente. Vou pegar essa aqui do Coração de Jesus mesmo. Eu seleciono, uma vez que eu tenho o Canva Premium, isso vai acontecer automaticamente. Eu seleciono a imagem e vai aparecer aqui em cima essa opção Editar Imagem. Só aparece, como eu falei com vocês, só aparece no Canva Premium. No Canva gratuito até aparece, mas não dá a opção da gente fazer essa formatação, tá bem? Dentro de edição, eu tenho logo de cara, removedor de fundo. Eu clico e ele já vai fazer o trabalho. Muito rápido e muito fácil. E uma vez que ele tira o fundo, ele vai me dar a opção aplicar. Aplicado, o fundo desapareceu, a imagem está aí nítida e pura para a gente. E dentro do Canva, uma vez que eu tiro esse fundo, ela não vai perder a qualidade. Percebem que a qualidade permanece a mesma. A depender do site que a gente utilize fora, a gente vai perder um pouco essa nitidez. E às vezes ela não vai tirar o fundo de uma maneira precisa. É o que acontece nos sites de tirar fundo das imagens. Às vezes ele tira o fundo, mas fica como se fossem uns rabiscos, umas bordas das imagens em volta daquilo que eu quero permanecer dentro daquela imagem que eu tirei o fundo, às vezes como uns pedaços das imagens, e assim sucessivamente. O Canva Pro, e dentro dessa opção aí de tirar o fundo da imagem, ele tira a imagem, o fundo da imagem como um todo, e não faz com que a imagem perca a sua qualidade aí, tá bom? Assim eu posso fazer com tantas outras imagens também, e possivelmente criando outros conteúdos que explorem um ou outro elemento de uma imagem, tá bom? Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho, que eu tinha me esquecido, é sobre a sobreposição de elementos. Vamos supor aqui, pessoal, que eu queira sobrepor elementos dentro de uma mesma arte. Eu quero colocar aqui a imagem do coração de Jesus, mas eu quero escrever por cima dele, de uma forma que apareça também. Vou colocar aqui um exemplo só para a gente perceber isso. Eu vou lá em possivelmente elementos ou textos e pego aí, vou pegar um exemplo mais simples aqui, um quadrado. Vamos supor que eu queira colocar aí uma escrita em cima de um quadrado. Eu coloco o quadrado, coloco do tamanho que eu quero, possivelmente, e aí eu vou colocar aqui dentro da imagem da forma como eu quero, e aí eu posso acrescentar o texto aqui em cima e escrever por cima. Vamos supor que eu queira colocar aqui a barra por baixo. E isso acontece também com a imagem. Vamos supor que eu queira colocar a imagem sobreposta em cima dessa barra. Eu clico em cima desse elemento que eu tenho. E aí, em posição, na opção posição da barra lá em cima, eu vou ter a forma como eu vou colocar. Se eu quero trazer ele para frente da imagem, eu vou clicar para frente. Se eu quero colocá-lo para trás, eu vou colocar para trás aí também. Exemplo aqui, olha. Uma vez que eu cliquei para trás, a barra foi para trás da imagem que eu coloquei. Para frente, ela veio para frente. E eu consigo criar um conteúdo, por exemplo, da imagem que eu consigo acrescentar outros tantos elementos, mas sobrepondo eles um por cima do outro. Isso também acontece com a opção de letras, tá bem, pessoal? Vamos supor que eu queira colocar letras sobrepostas por cima da imagem ou por cima de outros elementos. É a mesma coisa. Eu seleciono a caixa de letra e uma vez que eu seleciono, vai aparecer a opção posição, que diz respeito à sobreposição, a levar para frente ou para trás esses elementos que estão aqui à minha disposição, que vai me ajudar na criação do meu conteúdo. Tá bem? Tá bem. Tá bom. Eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui as dúvidas que vocês trouxeram. Isso, o Eider colocou aí para nós, o site, esse é o site que eu utilizava também, até ter o Canva Premium, tá bom? Agora eu abandonei ele. Para tirar o fundo de imagens, é esse remove.bg aí, tá bom?
uma opção que tanto a Evelyn quanto a Adriele colocou aí é o Telegram, para compartilhar imagens, porque ele faz com que as imagens não percam a qualidade e a nitidez, tá bem? Mas mesmo pegando elementos da internet e compartilhando do Telegram, às vezes eu posso encontrar alguma imagem que tem uma qualidade um pouco mais precária. Então, às vezes, esses sites que eu indiquei para vocês aí, vou enviar também os links, eles podem nos ajudar muito, porque são imagens com a qualidade muito boa. Mesmo eu compartilhando pelo WhatsApp, as imagens não perdem muito a qualidade também, tá bom? Não sei se tem alguma dúvida também, algum outro elemento que às vezes a gente queira acrescentar. E aí é interessante, viu, Aline, também a gente cutucar aí, eu vou deixar como para casa para vocês. Aqueles que não têm acesso a outros programas pagos, né, como Photoshop, como Core, assim sucessivamente, fiquem na cola dos párocos de vocês, para que possam assinar aí para as equipes de Pascom o pacote Premium. E de verdade, pessoal, não é caro, é muito barato, é uma assinatura anual, e como eu falei com vocês, ele pode ser acessado junto com 5 pessoas, até 5 pessoas, uma mesma assinatura, o que facilita muito o compartilhamento com as nossas equipes, tá bom? Eu fiquei sabendo que o Eider vai assinar um pacote Premium aí para a comunicação da província, ele deve comunicar isso para vocês depois, tá bom? Tá surdo. Obrigado, pessoal. Não sei se tem mais alguma dúvida ou mais algum acréscimo. O Canva, a gente tem muitas coisas para explorar depois, e se a gente quiser também comunicar depois, estou à disposição para dúvidas. Eu gosto muito de passar isso para outras pessoas também, que foi algo muito precioso que eu descobri e que é muito útil na minha caminhada e na minha produção aí também, tá bom? Muito obrigado, Guilherme. Acho que foi uma experiência muito rica para a gente hoje, esse nosso momento de formação. Acho que a gente observa muito bem quando uma pessoa está falando daquilo que gosta, né? Ela fala com entusiasmo, fala com gosto e torna um encontro mais leve, mais atraente. Hoje foi assim. Então, muito obrigado por partilhar com a gente essas suas experiências, né? Seguimos juntos aí nessa nossa missão Escolápia de comunicar, né? Comunicar para a missão de uma maneira cada vez mais envolvente, atrativa, né? E que a gente possa usar as nossas redes sociais para anunciar o reino de Deus. Agradeço a participação de todos, né? Já vamos nos aproximando aqui do final do nosso encontro, desejando a todos aí uma excelente continuidade de atividades e esperando também contar com vocês na nossa próxima formação Escolápia da Comunicação. Pois um abraço, então, muito grande para todos, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no nosso e-mail da comunicação, né? comunicaçãoprovincial@escolapios.org.br.